Eu quero cumprimentar todos que nos acompanham nessas aulas e dizer que nós damos sequência à origem do público para o filósofo John Dewey, que, em suma, nós estamos refletindo e discutindo sobre a problemática de como surge a esfera pública e como essa esfera pública altera a forma como nós compreendemos a sociedade. Nós tínhamos visto que a definição entre o público e o privado é que no público nós realizamos ações que fogem às consequências que estão para além das pessoas que estão diretamente envolvidas na ação. Por isso, o público também não corresponde necessariamente ao que é social. Duas pessoas podem fazer duas ações e elas serem extremamente privadas. O público surge a partir do efeito social que tem em pessoas que não estão diretamente envolvidas e de pessoas que fogem ao controle das pessoas que é executado. E, nesse sentido, acaba surgindo uma instituição que é o Estado. O Estado não é segundo esse princípio aqui, não é uma instituição em si. Ela é uma instituição que surge e que tem efeito sobre as consequências das ações das pessoas. Então, pessoas se associam, fazem associações, têm interesses. Esses interesses numa sociedade, às vezes, entram em choque, e essas ações adquirem efeitos que não são mais controlados. O exemplo que eu vou usar aqui é o exemplo, por exemplo, do desmatamento. Alguém bota uma indústria e ocupa madeira e não tinha sanção nenhuma, e de repente o público se organiza através do Estado e cria leis ambientais. Então, para começar aqui no nosso texto, as consequências do público são intelectual e emocionalmente percebidas. E disso surge um interesse compartilhado e que transforma as ações e as condutas. Eu vou usar o exemplo aqui, que é o exemplo do efeito da comunicação digital da internet sobre nossas vidas, e que dá origem àquilo que nós chamamos pejorativamente de fake news. Quer dizer, o nosso comportamento se altera a partir desta nova situação. Ou seja, as pessoas começam a julgar, emitir juízos, até formas de sentimentos se emocionam a partir dessa nova produção de realidade. Porém, cada grupo de pessoas, cada sociedade e, consequentemente, cada indivíduo tem a sua forma própria de interpretar. Diz aqui assim cada associação tem seus próprios valores. Assim também cada pessoa tem os seus próprios juízos. Então, se eu pertenço a uma igreja, uma associação de igreja, se eu pertenço a um sindicato, se eu pertenço a uma escola, se eu pertenço a uma empresa, eu vou ter cada empresa vai ter a sua própria forma, cada grupo tem sua própria forma de julgar essas ações. E o Estado, daí então nunca uma pessoa e nem um grupo de pessoas vai interpretar da mesma forma. O efeito disso é que numa sociedade nós vamos ter interesses públicos diferentes. Nós vamos ter ações que vão nos influenciar e nós vamos interpretar essas ações de forma diferente. Abre aspas aqui, a característica do público como um Estado que surge do fato de que todos os modos de comportamento associados podem ter consequências vastas e duradouras, ou permanentes, que envolve, além destes que estão diretamente enganjados. Então, quando nós produzimos uma ação e ela foge às consequências,
e pode ter efeito sobre esse terceiro. Se ela for uma ação esporádica, um acontecimento aleatório, ele não vai transformar necessariamente a sociedade. Acaba se transformando a sociedade quando for uma alteração permanente, quando tiver efeitos mais duradouros. Por exemplo, nas primeiras fake news não tinha nenhuma organização, nenhuma legislação, nada que regrasse esse efeito. Aos poucos, com o uso mais intensivo dos meios de comunicação digital e as consequências mais duradouras, o Estado começa a organizar-se para dar conta de alguns efeitos, para limitar alguns efeitos nefastos e para estimular outros efeitos mais positivos. Essas consequências afetam o pensamento, a forma como nós julgamos, e os sentimentos das pessoas. E quando não são agradáveis, há uma tentativa de refazer as condições das quais elas surgiram. Então, tende-se sempre a tentar refazer quando essas mudanças são negativas, eles dizem, bom, melhor se não tivesse. Porém, segundo John Dewey, quando acontece, eles vão pegar o caso da pandemia, não dá para nós lidar com a possibilidade mais, aqui nessa teoria é um pouco ingênuo nós pensar assim, e se não houvesse pandemia enquanto que eu estava fazendo o terceiro ano? Para John Dewey, não. Há o efeito da pandemia e nós precisamos lidar com as consequências. O cuidado das consequências está além da própria associação que o gera. Abre aspas. Pois a essência das consequências faz surgir a existência do público, pelo fato de que se expandem para além daqueles que estão diretamente engajados na produção delas. Consequentemente, agências especiais e medidas devem ser formadas se elas precisam ser atendidas ou algum grupo existente deve assumir essa função. Então, sempre vai surgir organizações dentro do Estado, braços dentro do Estado, um grupo de pessoas que vão se encarregar disso, desse controle, dessa fiscalização. Quando surge dentro do público um novo fenômeno, uma transformação daquilo que nós chamamos de efeito público. O Estado, enquanto organização do público, é composto de funcionários e governo. O Estado está para além dos agentes públicos, que são funcionários, né, e pessoas que governam, por incluir também o público, que é a sociedade, de forma geral. Abre aspas, o governo não é o Estado, pois este inclui o público, bem como os governos encarregados com deveres e poderes especiais. Observem agora, o público, portanto, é organizado em e através desses funcionários que agem a partir dos seus próprios interesses. Em tese, significa que dentro o público vai se transformando, vários interesses particulares ocupam um espaço na esfera pública. Para controlar o efeito desses diferentes públicos, nós temos uma instituição que é o Estado. O Estado não produz nada, ele regula e controla os interesses das pessoas. Com sua diferente estruturação, e se altera durante o processo, vai se alterando ou não, mas o Estado é essa instituição que é composta por funcionários e por agentes públicos. Esses agentes públicos são pessoas que agem em nome do Estado. A gente viu que são as autoridades em nome do Estado. E este Estado, por sua vez, essa organização, também é ocupado, vamos dizer o termo, também é colonizado por interesses particulares. É por isso que nós temos a alteração de poder dentro do Estado, que são os diferentes grupos que ocupam, legislam
fazem as leis e tendem a ocupar e direcionar vamos dizer assim, o público, tem que direcionar aquela sociedade. Então, cada vez que se troca as pessoas que governam, vai se ter uma diferente forma de interpretação do que é o bem público da maior parte da sociedade. Consequentemente, é a alteração de interesses que está em jogo. Para finalizar aqui, significa dizer que nem sempre os interesses do Estado são o interesse de todas as pessoas. Normalmente, o interesse é o interesse de uma classe que está dominante e que vai direcionar as consequências e estimular ou limitar as consequências das ações e dos efeitos públicos, que são os interesses privados que estão em jogo quando se relaciona com o Estado. Agradeço a todos que nos acompanharam, desejo a todos uma boa semana e fiquem bem.